E porque nessa manhã o Senhor realmente lhe deixa muito claro que Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa do seu corpo, né, a sua expressão nessa terra. Por isso que nós cantamos que Ele nos escolheu antes da criação. Então foi uma escolha, não é para a gente ficar aqui sentado, quietinho, né? Eu e o Senhor, que é importante, mas é eu e o Senhor e tudo que me cerca em volta. O Senhor precisa avançar, né? Qualquer lugar, irmãos. O Senhor não tem outro meio. O meio sou eu, é você. É onde você estiver. É a sua casa, é a sua família. Irmão, não tem jeito. A sua luz vai brilhar. Amém? A sua luz vai brilhar. Você querendo ou não, Cristo já está em você. A esperança da glória. Então, por que resistir, né? Por que resistir? Vamos deixar esse Cristo fluir. Amém? Aleluia. A gente tem feito essas semanas, né, no Alimento Diário, a visão da igreja, né, com todo o seu esplendor, toda a sua realidade. E a gente passou 3 semanas falando sobre a igreja, né? Aleluia. Domingo passado tivemos uma palavra gloriosa que eu pude ouvir, né? Aí confirmando essa verdade, né? O que é igreja, né? Por que o Senhor trouxe a sua igreja até essa terra, né? Por que o Senhor estabeleceu a sua igreja nas cidades, né? Aleluia. Então tem muitos aspectos, a igreja como família, como habitação de Deus, como a noiva, como a guerreira, aleluia, né? O novo homem. Então todos nós sabemos dessas coisas, né? E eu estou encaixado nisso. Amém? Aleluia. Amém? Amém. O Senhor me escolheu. Você quer saber por que Ele te escolheu? Você quer saber? Eu não quero. Eu fui agraciado. Eu quero é desfrutar. Se você tiver dúvida, um dia lá com o Senhor você pergunta. Mas o importante é que Ele me escolheu. O importante é que Ele escolheu você. O importante é que Ele te deu uma missão. Ele te incluiu num corpo. Ele quer que você faça parte dessa igreja gloriosa. Você é uma pedra que brilha. Você a diversidade que nós temos nessa terra, mas que o Senhor está montando. Então, irmão, todos nós temos espaço no corpo de Cristo. Todos nós temos uma função nesse corpo. Aleluia. Se você quer perguntar ao Senhor, pergunte: Senhor, eis-me aqui, qual é a minha função? Isso você pode perguntar. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eu quero ser o meio. Me inclui no teu mover. Eis-me aqui. Essa pergunta você deve fazer ao Senhor. Mas não fique na inércia, né? Se movimente. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Porque nós somos um organismo vivo, irmão. Vocês têm que entender que nós somos um organismo vivo agora. Nós somos um novo homem. Nós ressuscitamos com o Senhor. Agora nós temos a vida dele. E essa vida, ela se agita. Ela não pode ficar parada. Então nós precisamos realmente estar nesse movimento, esse avanço do Evangelho, que é a própria pessoa do Senhor. Quando se fala do Evangelho, você está falando de Cristo. Quando você fala do avanço do Evangelho, é o avanço da vida de Deus nas pessoas. Essas pessoas necessitam desse Cristo que eu tenho e que você tem. Por que retê-lo? Ele é grande demais, irmão. Não cabe dentro só de mim. Ele não cabe só dentro desse corpo aqui representado. Ele pode se expandir a todas as nações, aonde você estiver, porque o Senhor precisa de uma expressão genuína e verdadeira nessa terra. Isso é o Evangelho de Deus. Então, assim, enquanto igreja, nós somos realmente um organismo vivo. Mas quanto humanidade, eu queria abrir um parênteses, nós ainda somos uma instituição humana. Nós somos uma organização humana que precisa de organização. Por isso o Senhor tem falado nesses tempos dos presbíteros, diáconos. Ele tem falado muito nessa questão da liderança da igreja, porque a igreja, irmão, precisa de uma liderança madura. O irmão Pedro, esse fim de semana, está nos Estados Unidos, na conferência de Boston, ele deixou isso muito claro, que a igreja precisa de uma liderança madura. As pessoas novas vão chegar, sempre estão chegando, as crianças espirituais, mas a direção, irmãos, precisa de irmãos maduros. Todos nós precisamos amadurecer. Todos nós
recebemos essa responsabilidade. Se a gente ficar eternamente como criança, como é que o Senhor vai avançar? Né? O Senhor ele só avança, ele só dá responsabilidade para quem realmente assume responsabilidade. É para quem tem comunhão com Ele. Então essa é uma questão muito séria na igreja, no organismo de Deus aqui na terra. Enquanto organismo, a vida flui, mas enquanto organização, sempre vai ter aqueles que tem que pegar pela mão e tem que conduzir e tem que amadurecer junto com eles. Amém? Aleluia! E o apóstolo Paulo, essa semana, a gente viu no Alimento Diário, ele chegou nesse estágio, né? Então ele estava numa maturidade tal que ele realmente já não era aquele jovem explosivo, né? Que discutia, que defendia posições. Não, agora ele queria focar no reino, né? Ele queria focar no amadurecimento das pessoas. Então tem um episódio dele preso ali, ele vai preso em Roma, mas aí na sua casa, lá no seu cárcere, ele faz o que lá? Uma casa de oração. Ele faz um GFCM. Então lá ele começa o que? Contatar as pessoas. Ele começa a formar um CEAP. Porque a igreja em Roma, irmãos, a história é uma pena que a gente tem pouco tempo, mas ele foi formando aquele povo ali e de repente ele tinha a igreja em Roma. Ele tinha aqueles que cooperavam com ele. Então já existia a igreja em Roma ali estabelecida, né? Por quê? A igreja, a gente sabe, essas 3 semanas deixou muito claro que é a igreja, como é que ela funciona, como que ela foi fundada, né? Então, agora, o senhor precisa o quê? Dos componentes dessa igreja. Ele quer que os componentes, os membros desse corpo, comecem a funcionar. E nesse contexto entra quem? Onésimo, né? Aí aparece Onésimo. Aleluia? Aí, na realidade, eu queria... Vamos nos deter na carta a Filemão, né? Amém? A carta de Filemão, irmãos, ela, se você parar para ler, reler, estudar, você vai passar horas, horas e dias, e ela é uma fonte inesgotável desse amadurecimento, né? Essa semana fala do amor ágape, esse amor que não é mais humano, ele já chega a um nível celestial, o amor de Deus, né? E a carta de Filemão deixa isso muito claro. Então essa questão de Paulo lá em Roma, quando ele escreve, ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, Filemão 1, tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, meu irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Filemão, ele já estava num nível também de amadurecimento bem elevado quanto à obra, quanto ao evangelho. Então ele já era um colaborador. E aí ele fala aqui: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Um parênteses aqui, né? A igreja a gente não precisa, muitas vezes, é interessante nós termos um local, termos e tudo, mas não tem. A sua casa é a igreja. A sua casa é o ponto de partida que o Senhor quer. Ele quer te usar, Ele quer usar a tua casa, a tua família. E lá o Senhor diz assim: e a igreja que está na tua casa. Sua casa tem sido a igreja de Deus? A sua casa tem sido usada para esse fim? Eu deixo a pergunta para os santos, tá? Aleluia! Mas o Senhor quer que a tua casa seja, né? A igreja de Deus. Aleluia! Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e a todos os santos. Então, ele era alguém que intercedia, né? Era alguém que tinha bom testemunho. Então era alguém bem amadurecido, que não olhava só para si próprio, mas ele olhava para todos aqueles que o Senhor tinha dado a ele. Então ali era um exercício muito forte de amor, né? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado
porteiro intermédio. Olha a importância de um irmão maduro. Irmãos, é muito séria essa questão. Então temos que sair de nós mesmos. Quanto o Senhor já investiu em cada um de nós, quanto o Senhor se dispensou a nós. E agora a gente tem que alargar essa visão, elevar o pensamento dos nossos olhos e ver quantas pessoas estão necessitando. Que a gente interceda, que a gente ame, que a gente cuide, né? E o bom testemunho que Paulo recebe aqui dele. Aleluia, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesse contexto lá que ele está em Roma, aí ele conhece Onésimo, né? Então todos nós aqui já passamos várias vezes pela história de Onésimo, né? E Onésimo era alguém que era um escravo fugitivo, né? Mas por algum motivo o Senhor tocou no seu coração. É aquela história da escolha, né? Ele já tinha sido predestinado. Aí de alguma forma o Senhor conduz ele até Paulo. E o que acontece ali? Paulo mandou ele embora. Paulo disse: tu és um escravo, ainda mais um escravo fujão. Eu não quero problema com a justiça. Foi isso que ele falou para ele? Não. Ele foi lá e acolheu, né? Acolheu Onésimo. Então ali ele começa todo um trabalho, né? Trabalho de base, né? Ele começa a apacentar. Eu acredito que ia para a mesa lá, toma um café, né? Aí muitas vezes ele, não quero ouvir isso. Aí Paulo deixa à vontade, ele vai, mas volta, porque o amor de Cristo já tinha cativado ele. E ele vai. E Paulo, em contrapartida, na sua maturidade, começa a acolhê-lo, começa a cuidar e começa a trabalhar nesse escravo, né? Começa a trabalhar. O que é isso, irmãos? O que é isso? É o exercício do amor. Mas é o amor natural? Não, isso não é amor natural. Porque no amor natural a gente tem limite, a gente para. Mas Paulo insistiu com ele. Exercitando esse amor ágape que já trabalhava no seu ser, ele vai e começa o quê? A envolver, né? O Espírito começa a envolver Onésimo, e ali eu acredito que ele deva até se arrependido, ele deve ter chorado ali, ele deve ter recebido o Senhor genuinamente, e ele continuou. E Paulo ali cuidando dele, né? E chega a um ponto que aí Paulo escreve para Filemão, né? Então, por que Paulo faz essa carta a Filemão? Porque ele já sabia também da maturidade de Filemão. Chama ele o quê? De cooperador, né? E de colaborador, né? Do bom testemunho que ele recebe, da intercessão que ele tem. Então, Paulo, ele primeiro suscita isso tudo, aí depois ele fala o que aqui? No 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Então Paulo, ele sabia da sua autoridade. Ele podia chegar lá e determinar: olha, estou te mandando Onésimo, aí recebe ele, quando ele faz isso. Não, mas ele não usa disso, né? Ele vai o quê? Prefiro todavia solicitar em nome do amor. Mas que amor é esse? Amor ágape, o próprio amor de Deus. Aí quem é que fica? Você não ficaria constrangido com isso? Se ele usa de uma outra forma, com autoridade: olha, te vira aí, já cuidei demais, estou cansado, tem muita coisa para fazer aqui, ó, toma o teu escravo de volta, né? Aí talvez tivesse uma reação lá de Filemão, mas ele apela para o amor. Aí, irmão, vai fazer o quê? Tem que se render, né? Aí Paulo sabia. Por que Paulo faz isso? Porque ele já conhecia Filemão, sabia do estágio de maturidade que Filemão se encontrava ali, né? Aleluia! Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só essa condição. Você chegaria a esse nível? Chegou um escravo, chegou alguém aí que você não sabe de onde veio, para onde vai, aí você cuida, aí ele chega aqui e diz assim: meu filho,
Senhor Jesus, né? Tem que ter muita maturidade, tem que ter muita comunhão com o Senhor, tem que ter realmente uma intimidade, porque o Senhor, através da sua unção interior, vai te mostrando quem é a pessoa, se você pode abraçar, se você pode realmente acolher. E Paulo sabia disso tudo, então ele já tinha gerado Onésimo, e gerou ali nas algemas, ou seja, na sua cadeia, estava preso lá, mas ele já considerava Onésimo um filho, ou seja, alguém que ele pegou e foi cuidando, foi alimentando, ali pronto. Aí criou vínculo no Senhor, aí ele já considera como filho. Aleluia! Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele podia dizer assim: olha, restaurei teu escravo, cuidei dele, trabalhei o caráter dele, olha, agora toma aí, que agora ele vai ser útil a ti. Não, ele deixa muito claro que é tanto a ele, Paulo, como a Filemão. Então ele era alguém que já era útil na obra, era alguém que já era útil para o serviço do Senhor. Aleluia! Então olha só esse trabalho, né? Isso é um trabalho de labor de amor. Isso é um trabalho de alguém que realmente tem comunhão com o Senhor, é alguém que realmente tem intimidade com o Senhor, para transmitir essa vida o que? Que transforma, essa vida o que? Que restaura, essa vida que realmente pode fazer o impossível na vida do ser humano aí fora. Você crê nisso? Amém. Você crê realmente nisso? Aleluia! Irmãos, se a gente for ver a nossa história, irmão, qual é a minha história? Qual é a sua história? Não é uma história de Onésimo? Pare para refletir. Onde que você estava antes de receber o Senhor? Onde você estaria hoje se não tivesse recebido o Senhor? Ou dos caldeus. Na realidade, a história de Onésimo, irmãos, é a nossa história. Alguém nos acolheu, alguém com o amor de Deus realmente nos recebeu e não desistiu da gente. Então, irmãos, nós precisamos realmente olhar essa questão do amadurecimento, essa questão do avanço do Evangelho, que é através do amor ágape de Deus. Essa maturidade que nos faz, nos constrange a realmente amar as pessoas, acolher as pessoas. Tem essa condição, é uma condição humana realmente bem degradada, de escravo. A palavra deixa entre linhas aqui, que ele deve ter pego algum bem do seu senhor. Mas tem pessoas que aparentemente estão bem na sociedade, está tudo bem, mas não deixa de ser um escravo. É um escravo aí fora. É um escravo que realmente precisa de alguém que o cuide. Aparentemente, a pessoa não precisa de Deus. Né? Esse é o testemunho dos irmãos que estão hoje na Europa. É uma grande dificuldade falar do Evangelho, falar do amor de Deus, porque é o povo da terra mais desenvolvido, falando humanamente, e eles não conseguem penetrar na necessidade de Deus para a vida do homem, porque eles estão tão abastados, tão educados, tão senhor de si, que o testemunho de um dos irmãos lá na instância falou assim, aí ele falou, pregou, aí a pessoa disse assim: mas para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus hoje? Aí ele começou a dizer o que ele tinha, o que ele era, tudo. É difícil falar do Senhor para alguém assim? Muito difícil. Mas nós temos o Espírito, irmão. O Espírito que quebra todas as barreiras. Por isso que é muito importante, quando você fala do Senhor, fala do amor do Senhor, você esteja em oração, esteja em comunhão. Não dependa de você mesmo. Nós somos muito falhos, mas esteja na dependência do Senhor. O Senhor vai achar um meio e vai quebrar todas as barreiras, e essa pessoa vai receber a vida de Deus. Aleluia? Tá. Muito positiva a história de Onésimo, né? Agora eu queria falar de uma outra história nesse contexto, que teve todas as chances para estar com o Senhor, para realmente ser salvo, e não soube aproveitar isso. Vamos lá em Gênesis. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Vocês conhecem a história de Ló? Quem conhece a história de Ló? Mas vocês conhecem a história da mulher dele, não? O que aconteceu com a mulher dele? Qual era o nome da mulher dele? O que marca a história de Ló? É a mulher dele, né? É esse cara. Mas, irmãos, a história de Ló, ela é algo assim que a gente precisa refletir muito sobre todas as chances que ele teve para reinar com o Senhor, para estar com o Senhor, e não abraçou. Quando eles estavam no Egito, ele e Abraão gostava demais dele, era o sobrinho dele. Aí quando eles são libertos, todo aquele episódio da mulher de Abraão, aí eles eram muito abastados, tinham muito dinheiro, eles tinham gado, tinham muitas posses. Aí eles saem de lá, do Egito, e vão para lugares distintos, né? Aí o Senhor, ele escolhe um lugar para ir. Vou ler aqui rapidinho para vocês aqui. Quando eles saem, né? Aqui no 13:9, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então olha só, ele olha, poxa, aqui eu vou me instalar, terra boa, campina, tudo que os olhos dele conseguiam ver, ele foi para lá. Só que tem aqui, né? Antes de haver o Senhor destruído Sodoma. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Olha o 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele observou isso? Não observou isso. É uma terra boa e tal. Consigo conviver com esse povo aí. Vou dar meu jeito, mas eu vou me dar bem nesse cenário todo aqui, né? E assim aconteceu, né? Aleluia. Senhor Jesus. Aí acontece uma guerra, né? 4 reis contra 5 reis. Toda aquela situação, Ló é preso e é levado todos os seus bens com ele. Mas aí Abraão soube da notícia que um dos soldados fugiu e foi lá. Ele pega 318 homens dele e vai lá guerrear e resgata Ló e todos os seus bens, né? Salvou ele. Vai lá, trouxe. Aí ele encontra isso, Abraão, né? Encontra o rei de Sodoma. Encontrou o rei de Sodoma no vale de Sebá. Eu vou passar rapidinho, senão é uma história meia longa, para ver se a gente consegue passar para os irmãos, tá? Aí está aqui. Então aqui no 14:21, então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha só o que ele queria. O rei de Sodoma era uma terra de grandes pecadores, homens maus. Então, olha só, ele ficou grato a Abraão naquela ocasião e disse: olha, o que tu quiseres e tudo eu te dou, mas eu quero que as pessoas. Isso tem uma advertência. O que é que o mundo quer hoje? O que é que os governantes querem hoje? As pessoas. Em troca, ele te dá tudo. Te dá riqueza.
Você quer vender as pessoas? Você quer cuidar das pessoas? O mundo está aí te oferecendo. Os reis aí de Sodoma estão aí. Eles não querem nada. Eles só querem as pessoas. Senhor Jesus. Isso é o próprio Satanás. Mas a resposta de Abraão. Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhum correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Ele rejeitou o mundo, ele rejeitou os reis dessa terra, então ele não queria absolutamente nada. Senhor Jesus, isso é o que o mundo oferece. Aí nesse contexto, irmãos, aí nesse contexto entra a questão aqui quando o Senhor determina o fim de Sodoma e Gomorra, né? Ele fala aqui em 18:20: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, chegou aos ouvidos do Senhor. Então, olha o estágio que estava essa cidade, né? O nível que estava para chegar um clamor do Senhor lá. E o Senhor vai descer. E o Senhor desce. E o Senhor desce com 2 anjos. E ele vai ao encontro de Abraão. Isso está registrado. Então partiu dali aqueles homens e foram para Sodoma. Não, desculpa. Isso aqui, e quando ele fala isso, é quando os 2 já desceram. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Não, isso aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, rapidinho, irmão. Aí o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele não fala para Abraão, aqui no 17: ocultarei de Abraão o que estou para fazer. Só que Abraão era alguém muito íntimo do Senhor. Abraão era alguém que tinha uma intimidade com o Senhor. Aí ele começa, ele para para pensar. Aí ele fala assim: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram. Sabe por que ele fala isso, irmão? Ele vai 45, 20, ele chega aqui até 10. Mas isso aqui, irmãos, ele está olhando, sabe quem? Ele está olhando Ló e sua família. Porque o Senhor ia destruir tudo lá, mas ele já estava ali. Aí no último diz assim o Senhor: não destruirei por amor dos 10, quando ele fala em 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. Olha só, ele chegou num número que abrangeria a família de Ló ali. Não sei se vocês lerem o contexto disso, ele apela para o Senhor para que haja realmente salvação daquele grupo, tá certo? Aí Ló está na sua casa. Ao anoitecer vieram os 2 anjos. Deus chama esses 2 anjos. Eles tinham ido para Sodoma, né? Cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se de rosto em terra. Aí Ló recebe os anjos. Mas a cidade de Sodoma estava tão degradada, estava tão pervertida, que aí ele convida eles para entrar, né? Mas os anjos: não vamos dormir hoje aqui. Mas ele insistiu e eles resolveram realmente se hospedar. Ele prepara todo o jantar lá para os anjos, né? Aí bem aqui no verso 19:4: mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens
que à noitinha entraram em tua casa. Trazei-os fora a nós, para que abusemos dele. Estava nesse nível de degradação e de morte naquela cidade. Então chegou um estrangeiro lá, chegou o pessoal de fora, mas aí Ló diz assim, olha que Ló diz assim: saiu então Ló à porta, fechou após si, né? Quer dizer, ele saiu e fechou, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vou-las trarei. Trarei-as como vos parece, porém nada façais esses homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Aí, irmão, toda essa história é interessante. Aí ele defende, e na hora que eles não querem isso, diz: nós vamos fazer mal para Ló. Aí eles tentam empurrar a porta, mas os anjos vêm, cegam a vista deles, eles perdem o rumo e eles ficam lá. Porque os anjos chegaram lá para destruir, mas aí eles pegaram e dormiram. Aí, tá, não entraram na casa, mas olha só. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e as tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor os enviou a destruir. Aí saiu Ló, e falou ao genro e tal. Aí levantando-os saiu deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Acharam, porém, ele gracejo, fizeram então com ele, gracejo, ou seja, não acreditaram, não acreditaram. Aí olha só, no 15, tá? Ao amanhecer, apertaram os anjos, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, olha, os anjos estavam lá, tinham avisado para ele: rapaz, sai daqui, que o negócio vai pegar fogo, vai destruir. Aí Ló levanta, deve ter se espreguiçado, Aí, em se demorando, perguntaram-lhe os homens. Pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, ou seja, arrastaram ele: meu amigo, saia daqui. Pegaram pela mão, pelo braço: vamos, e ele lá na morosidade, vamos sair daqui. Senhor Jesus, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade, levaram para fora. Havendo-o levado fora, disse um deles: livra-te, salva-te a tua vida, não olhes para trás, nem para toda a campina. Era onde ele tinha os seus bens, estava lá estabilizado. Então não olhe para lá, saia, foge para o monte, para que não pereças. Aí olha que Ló responde. Respondeu Ló: assim não, senhor. Calma aí, assim não, muito afoito, bora pensar um pouco, vamos tomar um cafezinho aqui que eu acordei agora, vamos negociar. O Senhor está ali, mandou os anjos para te salvar, para te tirar desse mundo, vai destruir a cidade. Mas ele está ponderando, olhou a campina. Não, assim não, Senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandecestes a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela, o que é que diz? Nela viverá Senhor Jesus. Ele não quer ir para o monte, irmão. Nós não queremos. O Senhor está chamando. Sobe.
Vem para os lugares celestiais, não pode a te salvar. Salvar minha alma. Aqui, olha, aqui no lado tem uma cidade pequena aqui, dá para mim refazer a minha vida aqui, as minhas coisas. Senhor Jesus. Então ele queria salvar a sua alma, irmão. Olha só, Abraão sai com ele do Egito, ele está lá estabilizado, depois ele é preso, salva ele, o Senhor manda os anjos. Abraão apela para o Senhor, se tiver 10, se tiver 50, estava apelando para a família dele, aí o Senhor manda os anjos, olha, chama toda a tua família, vou destruir tudo. Aí ele sai, aí ninguém ouve, mas aí o anjo vai e pega ele pela mão, porque ele estava lá, agarrado, né? Morosidade para sair. Aí os anjos vão lá e tiram ele com a mulher e as 2 filhas, mas aí, vou te levar para o monte, para os lugares mais altos. Não, aqui no lado tem um puxadinho aqui que dá para resolver. Senhor Jesus, né? Irmãos, essa condição, irmão, muitas vezes é nossa. Tem irmãos cuidando da gente, como Paulo cuidou ali de Onésimo, né? E a gente não quer. O irmão está vendo, pela sua maturidade, pela sua visão, está vendo que é um caminho de destruição, mas eu não quero ouvir. Eu quero permanecer na minha alma. Senhor Jesus. Mas Abraão está obedecendo um amor ágape ali para com Ló, com a sua família, né? Apelou para o Senhor para não matar todo mundo, mas ele quer ir lá para o lado. Mas aí vem a destruição. Quando vem a destruição, ele não destrói só Sodoma e Gomorra. Quer ver? Olha aqui o que fala aqui. Senhor Jesus. No 29, do versículo 19, ele fala assim: ao tempo que destruía as cidades, tá? Da Campina, era Sodoma e Gomorra e tudo que estava em volta. Lembrou-se Deus de quem? Lembrou de Ló? Não, lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Ele tinha ido para a cidade do lado, os anjos tinham permitido, né? Ele queria ficar lá para salvar a alma dele, mas o Senhor estava destruindo tudo. Naquela destruição, o Senhor que lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Irmãos, quando você intercede por alguém, quando você ama alguém, quando você cuida de alguém, mesmo que essa pessoa não queira, o Senhor vai lembrar dessa pessoa através de você, através dessa oração. Então o Senhor se compadece de Ló naquele momento. Ele ia morrer ali, estava destruindo tudo. Aí ele tira Ló. Subiu Ló, aqui no 30, subiu Ló a Zoar. E habitou aonde? E habitou no monte. Aí ele foi para o monte. Aí ele foi para o monte. Só que lá ele não tinha mais regalia. Ele e suas 2 filhas, porque a mulher dele já tinha ficado lá. Que ela olhou e virou estátua de sal. Aí ele está com as 2 filhas, né? Porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna com ele as 2 filhas. Ou seja, a cidadezinha que ele tinha escolhido, ela estava sendo destruída também. Por amor a Abraão, ele usa de misericórdia e tira Ló. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Ló não dá muita atenção. Deixa eu voltar agora aqui a história. Quando o Senhor, quando Abraão intercede por ele, Abraão era o que? Era um homem que vivia o que? De altar, né? Chegava e ficava um altar. Quando ele vai para essa terra aqui de Canaã, ele edifica um altar. Vocês não acreditam que Ló sabia qual era a relação de Ló com a relação de Abraão com Deus? Presenciava, né? Estava ali. Era alguém muito íntimo de Abraão. Então ele sabia quais eram as práticas de Abraão, né? Mas ele parece que não dava muita atenção para a questão do Senhor. Então nessa moradia dele aqui na caverna com as filhas, então antes disso ele morava numa cidade que era próspera, teoricamente, né? Tinha lá seus bens, e
mas era uma cidade totalmente degradada. Era uma cidade que estava entregue ao pecado, entregue a tudo que não presta da degradação humana. Sabe lá como era que não vivia a sua família ali, como é que não vivia a sua esposa, as suas filhas, porque era uma família arraigada no terrenal. Ele estava ali, arraigado. Quando os anjos dizem para ele sair de lá, ele moroso, pega ele pela mão, manda ele para o monte e não quer ir. Quer dizer, alguém que está muito arraigado no terrenal, é alguém que não consegue se libertar. Então, como foi o contexto dessa família ali, né? Essa criação? A mulher não resistiu e foi olhar para trás, como ele disse: oh, minhas coisas, meus bens, minha cidade. Aí ficou lá, estava ele salvo. E ele foge. Só que aí, com essa destruição toda, quer dizer, não, com certeza, irmão, a formação não deve ter sido muito boa, e as filhas resolvem coabitar com o pai. Aí faz um enxerto lá, a história mostra isso, e geram dois povos, né? A primogênita, ela chama o filho de Moabe, aqui no 37, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova, ele dá à luz a um filho que chama de Ben-Ami, é o pai dos Amon. Esses dois povos, irmão, que foram gerados da descendência de Ló, eram povos cruéis, que a Bíblia relata. Eram povos que odiavam o povo de Israel. Então, olha só o que foi gerado da descendência de Ló: os amonitas e os amorreus, né? Amonitas e os moabitas. Então, irmãos, Senhor Jesus, por que eu quero falar com essa palavra? Todos nós somos chamados e recebemos do Senhor essa misericórdia. O Senhor está cuidando de nós, assim como cuidou de Onésimo através de Paulo, tem cuidado de cada um de nós através dos irmãos. E às vezes tem irmãos que resistem. Aí aqui, esse caso aqui é muito sério, o caso de Ló. É uma família toda. Ele era o chefe de família, né? Ele estava com anjo dentro de casa. Então, olha só a degradação que aconteceu. Por quê? Ele estava ali naquele terreno, naquela esfera. Irmãos, os dias hoje são diferentes daquele dia? Como é que está aí fora? Como é que está a situação hoje, falando na nossa realidade? Irmãos, a degradação humana está terrível. Está do mesmo jeito ou até pior. E a palavra diz que a volta do Senhor será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Será? Então se desligue desse terrenal. Saia dela. O Senhor está falando. Vá para o monte. Se desprenda disso. Isso é o amor do Senhor. É o amor do Senhor através dos irmãos mais maduros. Usou Abraão, mas não houve retorno. Mas quando o Senhor usa Paulo para salvar Onésimo, e Onésimo agora ele se torna alguém útil. Então essa história, essa correlação, isso me chamou muita atenção, né? Que a gente olha muito para essa história, a mulher dele. Mas coitada, a mulher dele foi a primeira logo que ficou lá. Então a gente tem que atentar. Quantas vezes o Senhor está mandando alguém para nos salvar? Está mandando alguém para cuidar de nós. Está mandando alguém para cuidar da nossa família. Isso é o amor do Senhor. A gente precisa olhar que o Senhor quer nos elevar para um monte, quer nos salvar. Porque isso tudo, irmão, vai ser destruído. Qual é a promessa de Deus para essa terra? Não é destruição? Né? Não vai ser água. Ele fala o que vai ser? Fogo. A gente tem que olhar um pouco mais na frente. A questão que a gente está vivendo nos dias de hoje. A questão do arrebatamento. A questão de nós amadurecermos. A questão de nós sermos glorificados no Senhor. Isso tudo vem através do Evangelho. Isso tudo vem através do anúncio do Evangelho. Isso vai nos lavando. Isso vai nos limpando. Isso vai nos salvando. Vai salvando a nossa família. Vai salvando, irmãos, todo o meio que a gente vive. Não interessa a situação que você está. Você tem que estar olhando para as coisas do alto. Olhando para o Senhor. Olhando para a direção que o Senhor tem dado para a igreja hoje. Olhando realmente para a salvação que Ele está promovendo. Esse é o ano do Evangelho, irmão. Esse é o ano de anunciar essa vida.
esse é o ano de nós nos consagrarmos, é o ano de realmente nós vermos a misericórdia que o Senhor realmente usa para com cada um de nós, né? Quando às vezes a gente está tão desligado, está tão longe do Senhor, aí o Senhor olha assim para o Antônio, aí lembra do Boaventura, o Boaventura intercede pelo Antônio, aí através do Boaventura ele vem e me salva. Foi o que ele fez com Ló. Lembrou de Abraão e salvou Ló. Senhor Jesus. Então não esperemos vir nenhuma destruição, nenhuma perseguição, nem... Irmãos, liberte-se. Liberte-se para o Senhor. Faça como Onésimo. Agarre realmente essa oportunidade de salvação. Salve-se a si mesmo e salve o meio onde você está. Isso é muito importante. Vamos voltar lá para Filemão, que está encerrando, tá? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu parei aqui no 11, né? Aí que agora ele é o último. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Irmãos, Onésimo estava tão preparado que Paulo estava assim: será que eu largo esse homem? Ele está me ajudando tanto, está sendo tão útil aqui, que eu quero ficar aí com ele. Mas ele sabia que era propriedade de Filemão. Olha o amor de Paulo, né? A fidelidade, né? E ele vai e envia de volta, né? Senhor Jesus, nada porém quero fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Senhor Jesus. Quantas vezes vem pessoas para a gente e a gente não consegue cuidar, não consegue conviver, mas o Senhor vai e afasta, tira da gente e entrega para outra pessoa, para que alguém cuide, aperfeiçoa. Não foi o que aconteceu com o João Marcos naquelas viagens? Paulo não conseguiu ficar com ele, aí o Senhor vai, tira ele e manda para Barnabé. Quantas vezes vem pessoas para a gente cuidar, aí não dá, eu desisto. Mas o Senhor não desiste. Aí o Senhor pega e manda para outra pessoa cuidar. E essa outra pessoa cuida temporariamente e depois ela devolve. Olha, está aqui. A pedra bruta aqui está polida agora. É assim que você queria? Entre aspas, né? Na realidade não foi o caso do Filemão. Mas ele foi cuidado. O Senhor tem os seus meios. Quando o Senhor escolhe alguém, irmãos, a gente tem que tomar posse disso. O Senhor fala assim: de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor vai trabalhar, irmão, de qualquer jeito, de alguma forma. Mas o Senhor já escolheu, já separou. Ah, não deu certo com o Luciano, mas vai dar certo com o Ronaldinho. O Senhor vai trabalhar, porque Ele ama as pessoas. Ele não quer que nenhum se perca. Você não pode fazer igual o rei de Sodoma aqui propôs para Abraão, né? Toma, quanto tu queres, eu quero só as pessoas. Jamais despreze uma pessoa. Você está entregando para o governante do mundo. Você está entregando para o mundo, para Satanás. Quando o Senhor manda alguém, cuide. Ah, não deu certo, mas passe para alguém. Mas o Senhor quer que nós cuidemos. Assim como o Paulo se derramou aqui e cuidou de Onésimo. Aleluia! Pois acredito que ele veio a se afastar. 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-me como se fosse a mim mesmo. Você colocaria, vou enviar aqui o Luciano, mandar ele lá para
Vou mandar ele lá para a África do Sul, lá, servir lá com os irmãos, lá, irmão Miguel Mato. Aí eu mando uma carta para ele: irmão Miguel, estou mandando o irmão Luciano da igreja de Belém, recebe-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Você teria coragem de enviar alguém assim, usando o seu nome? Você tem que conhecer muita pessoa, né, para recomendar para alguém, né? Olha, pode deixar tudo aí, ele faz de tudo, está recebendo como se fosse eu. Então Paulo teve essa propriedade, né, de dizer: olha, pode receber como se fosse mim mesmo. Não é verdade? Quando você gera, você cuida, você forma alguém, aí você é meu irmão, isso saiu de mim, através do Senhor, pode receber, cuida dele. Quantos de você teria coragem de enviar dessa forma, igual Paulo enviou? De volta. Algo a pensar, né? Senhor Jesus. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha só, está assumindo tudo, né? Caráter, espírito, está assumindo dívida, a questão humana, ele assumiu. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, e pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Olha só, Paulo ia ficar muito alegre se Filemão recebesse. Poxa, Filemão recebeu, Onésimo. Olha só a felicidade de Paulo, reanimado, hoje conseguir restaurar aquela pessoa, aquele caráter, agora ele é útil. Aí Paulo ia ficar muito alegre, né? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sendo que farás mais do que estou pedindo. Por que é que ele fala isso? Porque ele conhecia Filemão. Ele sabia que Filemão era alguém que já estava maduro. Ele sabia que Filemão exercia o amor. Filemão era um cooperador dele. Então ele sabia que ia ser mais bem cuidado do que ele foi lá quando esteve com ele em Roma. Aleluia! Irmãos, quando é que a gente se gasta dessa forma? É quando a gente está agindo pelo Espírito. Irmão, na nossa alma, no nosso natural, a gente não consegue. Por isso a necessidade de orar, de depender, de se ajoelhar diante do Senhor, orar pela pessoa que a gente ama, como Abraão fez, foi até Deus, apelou por Ló, pela família de Ló, porque ele tinha um coração e amava aquele sobrinho. E aqui Paulo amou também aqui Onésimo, a ponto de recomendar como se fosse ele mesmo. Então isso é o exercício do amor ágape, é a maturidade que o Senhor precisa de cada um de nós. Senão a gente desiste, a gente desfalece. Aleluia, né? Eu estou acabando. Aí ele diz assim: preparem pousada, pois espero que por volta ainda saúde, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas e meus cooperadores. Quem são essas pessoas? Eles estão aonde? Eles estão na igreja em Roma. Eles estão ali cooperando com Paulo. Como foi que Paulo chegou lá? Ele chegou com algemas, né? Aí ele alugou uma casa e ali ele começou um trabalho de GFCM. Começou a contratar as pessoas. Começou a fazer um SEAPO. Aí deu fundamento, deu base para aqueles irmãos. E agora ele está lá com os cooperadores na igreja em Roma. Senhor Jesus. Estamos na igreja de Belém. Senhor Jesus. Precisa realmente ter esses cooperadores, geradores, esses cuidadores, esses que amam as pessoas. Irmãos, a maturidade da igreja, ela é necessária. Se não tiver maturidade, não tem como acrescentar, irmãos. O ano do Evangelho requer maturidade para sair, para anunciar, mas também para cuidar amorosamente. Salvar as pessoas dia a dia.
aí a gente precisa realmente ir diante do Senhor, orar e ler e ter base realmente, estar congregando, estar junto com os irmãos, ouvindo o mover atual. Nós vamos para onde, Boaventura? Guarimai, vamos para Bagão e outras localidades, igrejas gerando igrejas. Ah, mas você não pode ir, mas tem a sua casa, como ele fala aqui, a igreja que está em tua casa. Irmão, não tem saída para nós, não tem para onde correr. Então vamos nos arrepender, vamos olhar a necessidade de Deus, que é amar e cuidar das pessoas, né? E se alguém vier cuidar da gente, se eu estou numa condição de morte, se eu não quero ir para o monte, eu quero ficar aqui, lembre que o Senhor ainda está usando a misericórdia com você, está usando a misericórdia comigo. Ele quer me salvar, Ele quer salvar a minha casa, quer salvar a minha parentela. Irmão, não deixe. Olha, essa questão da maturidade, irmão, só mais um parênteses para finalizar. Quando as filhas de Ló, elas decidem coabitar com seu pai, porque elas queriam preservar a descendência, aquilo ali é imaturidade, porque quem devia reagir era o pai. Não, que isso? Isso é questão de formação de caráter, é a questão de liderança da casa. Entendeu? Aí elas tomaram a decisão. E o que é pior? Aí embebedaram ele, né, tomaram vinho lá. Quer dizer, uma família totalmente descontrolada. Não faltou pulso ali para Ló naquela ocasião. E não teria gerado esses povos que realmente foram guerrear contra o povo de Israel. Então foi só destruição. Então preste na questão da maturidade cristã. Maturidade cristã é importantíssima. O Senhor já deu demais para nós, irmão. O Senhor já se deu demais. Ele cuidou demais dos irmãos que estão mais antigos aqui. Porque a gente precisa cuidar dos que vão chegando. Os que estão chegando, precisa passar a vida a essas pessoas. Cuidar dessas pessoas. Se doar assim como Paulo se doou e assim como Abraão intercedeu. Jesus é o Senhor.